noite, Hare Krishna, estamos ao vivo no Instagram e também estamos ao vivo no Facebook. Uma boa noite a todos, espero que daqui a pouco comece a subir uns coraçõezinhos, uns acenos, para eu ter certeza que realmente estou ao vivo. Instagram já começou, pessoal mandando um Haribol, um Hare Krishna, um tchauzinho. E agora começou com a Kunti, a primeira aqui do Facebook, a fiel, né, na nossa audiência. Nimai Sena, que deve ser o Daru Krishna. Então, pessoal, obrigado por estarem participando todos os dias. Isso motiva a gente, né? Muitas pessoas já estão perguntando, poxa, o que vai acontecer depois da quarentena? A gente está tão curtindo tanto, né, esse programa, e de fato nós também estamos assim sentindo essa mesma coisa, né? O ponto é que agora está todo mundo em casa, então todo mundo está podendo assistir. Depois eu não sei, mas a gente vai conseguir sim manter alguma coisa. Nilamadava, duas Nilamadavas, uma de Niterói e a outra de Barbacena. Muito legal. Então, conforme a gente combinou, porque tem surgido muitas perguntas, então aí nós decidimos que hoje eu não vou ler nenhum verso e vou responder algumas perguntas que estão acumuladas, né? Não vou nem escolher. Temos uma equipe aqui, que é o Ananta Vishnu, que ele adora fazer Excel e planilha. Então tá tudo na planilha aqui, várias perguntas. Eu vou começar da primeira. A Marcinha Ribeiro perguntou o seguinte: precisamos ocupar a mente com afeto, correto? Sim, né? Obviamente, a mente agora faz parte da nossa existência. E você tratar a mente com afeto, você estaria tratando até num sentido você mesmo bem, né? Ninguém quer se tratar mal, quer se martirizar, se sentir uma pessoa terrível, né? Ela, como eu sempre falo, a mente ela não é a culpada de manifestar os desejos materiais e as impurezas, né? Nós, de alguma forma, permitimos que nossos sentidos trouxessem as informações erradas e o que resta para a mente é processar aquilo que os sentidos trazem, porque eu sempre comento que a mente ela é cega, ela não tem contato com o mundo externo diretamente, ela depende dos sentidos. Então, por falta de inteligência, por falta de discernimento, a gente permite que os sentidos se precipitem e acabam trazendo informações, muitas vezes neutras, mas que nos distraem, ou às vezes informações bastante mundanas que agitam a mente, e a mente simplesmente pega aquelas informações e ela tem três funções, que é pensar, sentir e desejar, né? Então a culpa não é dela, ela está fazendo o papel dela dentro daquilo que a gente está oferecendo para ela. Então, tratar a mente com afeto também não é uma coisa sentimental e, sei lá, fazer um bilu-bilu com a mente, né? A ideia, tratá-la com afeto, é trazer informações espirituais para ela, né? É conversar com ela, porque é assim mesmo. Tem até uma canção que Prabhupada canta belamente, inclusive tem duas gravações de Prabhupada, uma gravação que é uma melodia típica dela e outra que ele grava com a melodia do Mangalarati, que é a raga do Mangalarati, né? A canção é Bhajahure Mana, e a canção é uma conversa, Prabhupada diz, da inteligência com a mente, como se fossem dois personagens, né? Não são, mas eles têm funções distintas. Então isso já mostra que a forma da gente controlar a nossa mente, conquistar a nossa mente, é com discernimento. E a canção começa dizendo Bhaja Hure Mana Shrinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Ou seja, minha querida mente,
Então é realmente uma maneira de lidar, uma maneira afetuosa, né? Bhajahure Maná, minha querida mente, Bhajahure, adore Shri Nanda Nandana, o querido filho, o amado filho de Nanda Maharaj. Krishna, sabemos, quando viveu em Vrindavana, o pai adotivo dele foi Nanda Maharaj, a mãe adotiva Yashoda. Ele nasceu num palácio de Kansa, né, de Devaki e Vasudeva. E ele foi para Vrindavana e ficou sob os cuidados de mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Então ele é conhecido como Nanda Nandana, o querido filho de Nanda Maharaj. Então a canção diz isso. Minha querida mente, Bhaja, adore, Shri Nanda Nandana, o filho de Nanda Maharaj, Krishna, e Abhaya Charanaravindare, por se refugiar nos pés de lótus de Nanda Nandana, se torne destemida. Ou seja, o temor, a insegurança, o medo, o pânico que hoje em dia está assolando, né, todo mundo, se deve ao fato de que a mente ela não tem conhecimento sobre Krishna, ela não adora Krishna, ela não executa suas funções, como eu já mencionei, de pensar, sentir e desejar em conexão com Deus, né, com Krishna. E por isso ela tem medo, a gente tem medo nesse mundo. Quem não é consciente de Deus, quem não sente a presença de Deus, quem não sente a proteção de Deus, realmente, mais do que nunca, nesse momento, está numa condição de muito medo, né? Estamos com medo, o que vai acontecer, né? O mundo todo está assustado com esse vírus, né? Mas hoje mesmo eu comentei, só um parêntese, né? Que tudo é muito relativo. Nós nos sentimos o centro do universo e temos esse ego de que o ser humano é a figura mais importante e nós podemos manipular, explorar, articular e fazer qualquer loucura com esse mundo, e agora a gente está vendo que não. Então, como eu estou dizendo, tudo é muito relativo, né? Esse planeta chamado Bhumi, ele tem uma deidade, uma deusa. Essa deusa se chama Bhumi, é uma semideusa. No Srimad Bhagavatam se descreve que há 5.000 anos ela pediu a proteção de Krishna, a proteção divina, e Krishna prometeu que iria protegê-la. E Krishna pessoalmente veio há 5.000 anos e deu proteção a ela, inclusive a batalha de Kurukshetra, morreram milhões de pessoas que eram um fardo pesado para a Terra. Foi uma forma dele aliviar o peso que a Terra estava sentindo, porque eram reis demoníacos, na sua maioria. Eram reis mundanos e demoníacos, e hoje em dia acontece algo muito parecido, né? Então, por que eu estou falando que é relativo? Para nós, o corona é o vírus, né? E nós estamos sofrendo dessa doença causada por ele. Mas se a gente mudar a visão da Terra, de repente os seres humanos é que são os vírus, e o corona é o remédio, pelo menos para a Terra. Como eu tinha falado, toda a Terra tem se beneficiado tanto. Hoje mesmo, nós fomos comprar umas mudas aqui, que a gente está refazendo a nossa horta. Eu nem saio do carro, fiquem tranquilos, eu fico lá. E tem o pessoal mais novo, que não estão na faixa de risco, que vão lá e compram, né? E depois passam o gelzinho bonitinho e tal. Inclusive tem uma analogia com gel que a gente pode fazer do cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas isso deixa para depois, né? Mas o que eu queria dizer é que aqui, por exemplo, nessa região tem muita água e tem muitos pesque-pagues, e a gente passava pelos pesques, eu sempre passo por lá, assim, em épocas normais, sem estarmos nesse momento, e dá pena de ver aquele pessoal pescando os peixes, puxando eles pela boca, um negócio abominável. Assim, o sofrimento do peixe é terrível ali, né? E agora a gente passa nesses pesque-pague, e o que acontece? Eles peixinhos estão lá felizes da vida, nadando, sem nenhuma ansiedade. Os seres humanos não estão lá para fazer as maldades que geralmente fazem, né? Então, num sentido, nós somos o vírus, não o corona. Nós somos o vírus e o corona está sendo o remédio, pelo menos para a Terra,
de um outro ponto de vista. A gente é muito orgulhoso, se acha o centro do universo, mas a gente começa a pensar que todos merecem. Prabhupada diz que o Senhor Supremo é o Pai de todos. E ele tem igual amor por todos os seres vivos. Inclusive, os pais costumam ter ainda uma relação de mais apego e mais amor quando o filho é mais dependente, né? Como os animais são. Então, a maneira que o ser humano está lidando com a terra, com os animais, com o próprio meio ambiente, é uma coisa que chegou a um limite que acho que Deus falou basta. Agora eu vou dar uma chacoalhada, a lição está sendo pesada, mas eu acho que é isso que está acontecendo mesmo, né? Porque Prabhupada fala isso, a gente entende que o ser humano, que a imagem e semelhança de Deus, ele é superior, entre aspas, né? Porque as almas são as mesmas, só os corpos é que mudam. Essa é a visão que a Bhagavad Gita dá. Inclusive, essa é a única, diríamos assim, escritura religiosa, não só a Gita, mas todos os Vedas, que tratam desse tema. Porque se você for ver a tradição cristã, judaico, muçulmana, sei lá, a ideia é que Deus tem alma e que nenhum outro animal tem alma, os rios não têm alma, os peixes não têm alma, as árvores não têm almas, e como consequência o ser humano se acha no direito de explorar todo mundo. Como a gente explora um papel, um plástico, sei lá, né? Não tem alma, você pega, usa, joga no lixo e acabou. E os seres humanos fazem coisas terríveis com os animais porque não entendem que ali tem um ser vivo exatamente igual a nós. Exatamente. Só que ele está num corpo diferente, né? Assim como uma pessoa pode estar pilotando uma bicicletinha, um skate, ou um carro de luxo, ou uma jamanta, um caminhão, ou um navio, ou um avião. A pessoa é a mesma, só os veículos que mudam, né? E assim também como Krishna diz na Bhagavad Gita, que assim como nós tivemos um corpinho de bebê, depois um corpo de adulto e um corpo de idoso, então os corpos, eles têm uma influência, eles cobrem a alma, eles exercem, né, um condicionamento e a gente age de acordo com o corpo. Quando éramos bebês, por exemplo, engatinhávamos, nem sequer sabíamos fazer as nossas necessidades, nos comunicarmos, chorávamos e coisas assim que hoje a gente não faz mais porque o nosso corpo se desenvolveu e a gente está tendo oportunidade de manifestar mais consciência. Então, uma alma num corpo de bebê engatinha, chora, num corpo de pássaro voa, num corpo de peixe nada, são veículos diferentes, né? Então é o momento de se entender isso, a ciência deveria levar isso mais a sério, porque ninguém consegue definir e explicar o fenômeno da consciência. Os animais têm consciência, os animais sofrem, os animais ficam felizes, né? Os animais reciprocam com a gente, até as plantas, quando você cuida bem de uma planta, de uma horta, da terra, você sente que ela reage positivamente, né? E se você cuidar bem de uma cadeira, ela não vai reagir, de um pedestal, não vai reagir, de um celular, não vai, porque não tem consciência, não tem alma. Então o ser humano está muito ignorante nesse sentido e, como eu disse, somos superiores e devemos usar a nossa superioridade para proteger os animais, para proteger a terra, para proteger os rios, para proteger as árvores e não o contrário disso. E o que está acontecendo é que todo mundo está explorando, 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 explorando 24 horas por dia, sem parar, e os recursos são limitados. Uma hora vai acontecer alguma loucura, não é? Mas ninguém pensa, enquanto dá para explorar até o último centavo, eu não vou parar. Então, eu acho que Deus teve que colocar esse remédio no mundo, né? E para os vírus, que somos nós, os seres humanos, né? Agora, voltando a falar da mente, não tem como nunca falar desse tema, né? É um tema que tá muito forte.
Então essa canção que eu mencionava, o grande poeta Govinda Das, ele diz: minha querida mente, adore o filho de Nanda Maharaj, utilize as suas funções para a vida espiritual, para se aproximar, se acercar de Krishna, adorar Krishna, desenvolver uma relação com Krishna, porque a mente é isso. A gente falou de sentimentos, de desejos, de pensamentos, são assim emoções, são sentimentos muito valiosos, né? Onde a gente colocar isso vai fazer uma grande diferença. Se nós sentimos, pensamos e desejamos coisas mundanas, o nosso comportamento inevitavelmente vai ser mundano, porque nós corremos atrás dos desejos, somos movidos por eles, né? E com comportamento mundano nos enredamos e sofremos e ficamos presos à lei do karma, ficamos limitados e teremos uma vida de temor, uma vida temerosa, uma vida assim assustadora, uma vida horrorosa, na verdade. Então essa canção diz: minha querida mente, vamos mudar a estratégia, vamos começar a adorar Krishna. E ele diz: Durlabha Manava Janama Satsang. E agora, nessa forma humana de vida, Janama Satsang, Janama Durlabha Manava. Durlabha significa rara. Agora que eu obtive essa forma humana que é muito rara, né? Que nós obtivemos, que até um dia desse eu respondi que a mente ela já nos acompanha muitas vidas, é a mesma mente. Então, Durlabha Manava, esse nascimento humano é muito raro e devemos aproveitá-lo satsanga, nos associando com sat. E a palavra sat geralmente é traduzida de duas maneiras, ou de pessoas espiritualistas, pessoas que estão praticando a espiritualidade ou a verdade. Sat é verdade, né? Então vamos nos associar com a verdade. Esse mundo é uma grande mentira. A gente está vendo mais do que nunca que todo esse sistema que é baseado na gratificação dos sentidos, na exploração, realmente tudo de repente tudo está por um triz, né? Esse mundo está por um triz, a economia, todo o sistema administrativo é completamente baseado em desfrute, em egoísmo. Ninguém está entendendo que a meta é o autoaperfeiçoamento, é a autorrealização. Então nós temos que sair dessa armadilha de Maya e buscar a verdade. A vida humana tem essa prerrogativa a Tattva Brahma Jigyasa, que é buscar o conhecimento espiritual, parar de buscar e questionar coisas relativas mundanas e buscar a verdade absoluta, a verdade por trás dessa ilusão material, desse jogo de Maya, né? Então, finalizando essa pergunta, porque tem várias outras, é isso, né? Não brigar com a mente, mesmo quando você vai cantar o santo nome, às vezes você sente que não está tão fácil, não adianta chamar a mente para briga e quebrar um pau com ela e agitar mais ela, você tem que conseguir ter psicologia para lidar com ela. Prabhupada dá o exemplo de uma criança que, se você a vê segurando de repente uma tesoura, uma faca, é um perigo. Então o que você faz? Vai lá, arranca a força da criança? Não. Você afetuosamente vai lá, dá um brinquedo, um carrinho de bombeiro com a luzinha acendendo, uma boneca Barbie, uma bola, aí a criança abandona aquela ferramenta perigosa. Então temos que fazer isso com a mente. Dar algo prazeroso para a mente, algo agradável para a mente, né? E o caminho de Bhakti Yoga é agradável. É agradável, chama-se Ananda Kanda. É um caminho de bem-aventurança, de prazer. Né? É tão comum as pessoas ficarem impressionadas como os devotos são alegres, são felizes, não se preocupam, não esquentam a cabeça, estão sempre sorridentes, despreocupados, né? E existem muitos motivos para a gente ter essas características, a confiança em Krishna e a própria atividade de Bhakti Yoga é prazerosa.
Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavagamam Dharma. E a última linha, Susukam Kartum Avyaya. Que além de que essa prática é a prática mais elevada, a mais pura, ela proporciona a autorrealização, a percepção espiritual mesmo, e além de tudo isso, Susukam Kartum, ela é executada, Susukam, com muita alegria, com muita felicidade, é um prazer, e Avyayam, um prazer que se renova, que só aumenta, que a cada dia é maior, né? Então, uma pessoa que esteja praticando com sinceridade, seguindo as orientações de Prabhupada, as orientações védicas, sente isso. Quem não sente isso é porque não está executando com sinceridade ou não está seguindo a fórmula como ela é. Porque essa fórmula tem proporcionado esse Susukam, né? Essa felicidade para pessoas do mundo todo mundo experimenta isso e a gente sente isso pelo fato dos devotos pelo mundo todo abandonarem intoxicação, atividades ilícitas com muita facilidade. Muita facilidade. Eu já comentei isso em aula, quando eu morava lá em Teresópolis. Teve uma época que tinha mais contato com a Globo, Rio de Janeiro, aquela coisa, e me ligaram para pedir para um ator da Globo ficar uma semana lá, porque estava com problema de drogas, se a gente podia ajudar, me perguntou, né? Aí eu brincando falei, especialidade da casa, porque, poxa, o movimento Hare Krishna ajudou milhares de pessoas a abandonar a droga. No final ele não foi, não sei porquê. Mas é isso, né? O gosto superior, aqui a Bhagavad Gita no verso 59 do capítulo 2 fala Parandrishta, que quando você experimenta o gosto superior, aí você vai renunciar sem nenhuma dificuldade. E para você experimentar esse gosto superior, você tem que ter uma certa maturidade, né? Por exemplo, a criança brinca, está lá o tempo todo correndo, fazendo aquelas loucuras todas, né? Quando ela cresce, quando ela amadurece, ela deixa essas brincadeiras e a vida dela muda, as atividades são outras, é uma coisa muito mais séria. Então o desapego é isso, né? Nossos apeguinhos materiais, nossos desfrutezinhos insignificantes, é que nós somos infantis, somos tolos, é uma tolice esses prazerezinhos, né? Aí quando você avança, amadurece, você percebe isso é uma tolice, tem coisas muito mais interessantes, são prazeres que perduram e não só isso, purificam, né? Não é só aquele prazerzinho tolo de alguém carente que precisa desfrutar e comer, ir para festa, e balada, e namorar com todo mundo. Isso tudo é completamente superficial, fonte de ansiedade, absolutamente infantil. Ok? Está surgindo mais perguntas, esse é o problema, né? Cada resposta surgem mais 10 perguntas. Mas está ótimo também, né? Aqui Fabiano, de Poços de Caldas, falou sobre a japa. Ele citou a Acharya Deva, meu guru, que uma vez disse que era mais difícil cantar japa do que fazer kirtan, né? Porque o kirtan é mais atrativo, tocar instrumentos e tal, e a japa, às vezes você não sente esse prazer, né? Mas é o momento na japa que você está com Krishna, que você está consigo mesmo, né? Você tem que, criar uma situação na qual você se sinta bem, sozinho, sem ninguém, sem estar ouvindo milhões de pessoas falando. Isso é natural para quem atinge o modo da bondade. No modo da bondade, praticamente isso é uma necessidade. Uma pessoa no modo da bondade, ela quer ficar sozinha. E esse sozinho, entre aspas, né? Ela quer poder refletir e ela está naquele momento ali conversando com Krishna, ela está se relacionando. Mesmo quando a pessoa faz uma autorreflexão, Krishna faz parte disso. Não é que o devoto que pensa nele, na vida, tenta entender como aplicar essa filosofia, nesse momento ele está só com ele. Não existe isso. Krishna não é diferente da própria filosofia.
a consciência de Krishna, toda essa iluminação que a gente recebe é o próprio Krishna, é uma energia dele, né? Então não existe tal coisa como ficar sozinho, e a experiência de ter momentos tranquilos no qual você canta a sua japa sem ninguém falar, sem barulho, sem confusão, lê um livro, isso é uma necessidade, qualquer pessoa no modo da bondade precisa disso, senão ele não vai ficar feliz. Assim, às vezes, né, também é legal estar com todo mundo e fazer festa, eu sempre falo que a consciência de Cristo é uma festa, mas tem momentos de introspecção, não pode ser só festa, só oba-oba, porque senão você acaba desperdiçando muita energia. Às vezes a gente vê que os devotos gostam muito de Kirtana, e naquele momento o Kirtana é muito agradável, você tem uma realização, né? Mas aí começa a brincar, a dançar de um jeito que parece que perdem aquela energia, porque é o momento de você poder fazer uma oração para Krishna, você está num momento especial ali, e a maioria desperdiça desfrutando, quase como uma banda de rock and roll, um show de rock and roll, né? Nós estamos aqui ao ar livre e temos um pequeno problema, que são alguns pernilonguinhos, tá? Mas nada que a gente não consiga tolerar. Então é isso, né? Mas se a pessoa ainda tem dificuldade de cantar muita japa e gosta de cantar em Kirtan, já está muito bom. Já está ótimo, faça isso. E uma hora ele vai querer pegar a japa dele, sentar numa varanda, embaixo de uma árvore, sei lá, num lugar assim tranquilo e ficar só ele cantando, né? Juan Pablo fez a seguinte pergunta: seria ofensa ao devoto de Krishna adorar um semideus? De um modo geral, sim. Porque quando nós repetimos as 10 ofensas, uma delas é a seguinte, é achar que o resultado de cantar o nome de Krishna e o resultado de você cantar o nome de um semideus, ou de adorar Krishna ou adorar um semideus, quem pensa que está no mesmo nível é um ofensor, não entende Krishna, né? Então, não é que isso aí ele é uma pessoa pecaminosa, não é isso. É melhor do que nada. Inclusive, Krishna diz na Bhagavad Gita que quando uma pessoa desenvolve fé num semideus, ele morando no coração dessa pessoa aumenta essa fé. Porque de alguma forma você aceitar já uma autoridade superior, entender que você tem que subordinar uma autoridade, que você não é independente, isso já é um caminho. E no processo de adorar os semideuses, sempre se inclui adoração a Vishnu. Jagavai Vishnu. Prabhupada cita essas palavras que dentro de qualquer adoração de semideuses, quando ela é feita através da orientação védica, você acaba adorando Vishnu também. E Prabhupada diz que é como a adoração dos semideuses, né? Que eles oferecem benefícios materiais, embora sejam temporários, porque até os semideuses são temporários, né? Eles não vivem para sempre. E todos os semideuses estão ligados a esse mundo, a função que eles exercem está conectada a esse mundo. Krishna está além disso. Né? Então não está no mesmo nível mesmo. Mas nenhum semideus pode conceder nenhuma bênção a ninguém se Krishna não permitir. Então é melhor ir direto para Krishna, mesmo tendo desejos materiais. Prabhupada diz, mesmo se você tiver desejo material, é melhor você falar diretamente com Krishna, né? Isso não é o ideal, mas é completamente compreensível e é honesto, pelo menos, né? É melhor fazer dessa forma. Semideuses, como o Prabhupada também diz, eles são como galhos de uma árvore cuja raiz é Krishna. Então podemos aguar a raiz adorando Krishna, cantando o nome de Krishna, ou tentar molhar e cuidar dessas galhos e folhas separadamente, que não é o melhor processo. Então, agora também, eu iniciei respondendo que, de um modo geral, sim, porque também às vezes, você vê no Bhagavata, as gopis adoravam Katyayani, que é uma semideusa, mas elas adoravam Katyayani para ter Krishna como esposo. Então, isso é um exemplo muito especial, né? Então, pode ser que alguém tenha uma relação especial com Shiva, sei lá, né?
e ore para Shiva purificá-lo e conectá-lo com Krishna, também é possível. Mas o que Shukadeva Goswami diz, quando ele toca nesse tema no segundo canto, ele diz: Akamo Sava Kamova Moksha Kamo Daradhi Tivrena Bhakti Yogena Yajate Purusham Param. Que a cama, se você não tem desejo, Sarva Kama, se você é cheio de desejo, Moksha Kama, se você deseja liberação, não importa. Tivrena Bhakti Yogena. Você tem que adorar Krishna, praticar Bhakti Yoga e você vai satisfazer todos os seus desejos. Krishna vai satisfazê-lo. Krishna não exige que imediatamente todo mundo seja desapegado. Krishna não exige. Krishna é muito bondoso, ele sabe das dificuldades nossas e ele vai satisfazer os nossos desejos materiais de tal maneira que a gente não vai ficar viciado em desfrutar deles e vai se desapegar. Agora, no caso dos semideuses, não. Quem adora um semideus e obtém um resultado vindo de um semideus, sem uma compreensão, sem a consciência de Deus por trás, né, ele fica apegado, ele fica enredado. Então essa é a diferença. Quando a gente recebe a bênção de um semideus, a gente fica apegado materialmente, não existe uma purificação. Quando você busca Krishna, adora Krishna, mesmo tendo desejos materiais, ele vai satisfazer de tal forma que você não vai se enredar, pelo contrário, você vai partir para uma nova fase. Vale a pena, né? Ok, Jai Govinda Das, de Guarulhos, perguntando se Karma Yoga e Bhakti Yoga são o mesmo. Prabhupada, na verdade, diz que Jnana, Karma e Bhakti e Dhyana fazem parte do mesmo caminho. Ele diz que é uma escadaria que nós podemos chamar de Krishna. Está mexendo, não aguenta não. Prabhupada chama de Krishna Yoga, que é uma escadaria, e dependendo do degrau que você tiver, você recebe uma denominação, né? Mas não é que você está num degrau sempre de uma forma fechada. A gente tem essa tendência de querer dividir as coisas muito em caixinhas, né? Também Karma Yoga significa você agir para Krishna, para o prazer de Krishna. Prabhupada também diz numa aula que podemos dizer que essencialmente a Bhagavad Gita é um tratado de Karma Yoga, porque Arjuna, como um guerreiro, ele tinha que cumprir o papel dele, isso é Karma Yoga, mas ele fez isso em completa consciência de Krishna. Ou seja, a ideia de você praticar Bhakti sem ação não é possível. Praticar Bhakti sem conhecimento não é possível. Então, Bhakti inclui Karma Yoga, inclui Jnana Yoga, mas Karma Yoga muitas vezes não inclui Bhakti Yoga e Jnana Yoga também não inclui Bhakti Yoga. Às vezes nem inclui, às vezes Jnana Yoga nem inclui Karma Yoga e às vezes Karma Yoga nem inclui Jnana Yoga. O que significa isso? Às vezes a pessoa, ela age, ela é dinâmica, ela tem essa tendência, mas não está entendendo bem as coisas, é sentimental, mas está agindo pelo menos, ela vai se purificando. E dessa purificação, ela vai se atrair pela filosofia e vai conseguir agregar esse valor importante na vida dela, que é o conhecimento, né? Mas às vezes não, às vezes ela só age, mesmo dentro do nosso movimento. Tem muitas pessoas assim, que não têm essa pegada filosófica, mas querem ajudar, querem fazer. Tudo bem, né? Isso é bom também, né? E também o contrário disso, tem pessoas que não são ativas, que não fazem nada, que não praticam no sentido de se ocuparem, mas adoram especular, estudar, e querem entender, e chega uma hora vão entender a ponto de, agora eu entendi, o que eu faço? Eu quero servir, vou me oferecer como servo, né? Então uma coisa ajuda a outra, não importa se uma pessoa gosta mais de agir ou se ela gosta mais de estudar, não importa. São portas de entrada para o mesmo yoga, para a mesma escadaria, mas no final das contas, um devoto avançado, né, ele tem que agir, que é Karma Yoga, ele tem que
ter compreensão filosófica, não pode ser sentimental, isso é Jnana Yoga, e ele também tem que ser introspectivo, também tem que ser um meditador, também tem que ter uma vida contemplativa, isso é Dhyana Yoga. Então, na verdade, quando você obtém todas essas qualidades, você se torna um devoto puro de Krishna. Ok? Que horas são? 10 para as 8. Tem tempo ainda. Bhakta Estevão. O senhor acha que para quem está começando na vida espiritual via yoga, a prática de pranayamas e asanas são necessários para ajudar a controlar a mente ou sua japa já é suficiente? Não são necessários. Prabhupada nunca disse que era necessário. Na nossa sucessão discipular, ninguém praticava pranayama e asana, pelo menos recentemente, de Chaitanya Mahaprabhu para cá, né? De Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Yuga Avatara, o Avatara da era, e ele veio trazer o Yuga Dharma, o processo efetivo para a era. E ele, tanto ele quanto seus discípulos mais importantes, todos os seus devotos, ninguém praticava pranayama e asana nos moldes do que a gente entende que é o Ashtanga Yoga. Mas nós praticamos asanas e praticamos também pranayama dentro da linha de Bhakti, porque você ouvir e cantar, isso é pranayama. É o pranayama espiritual. O Prabhupada disse, né? O processo do pranayama é para você se desbloquear, purificar a mente, acalmar a mente. É um processo mecânico, exercícios mecânicos. Mas quando você ouve e canta, isso também acalma a mente, purifica e não é mecânico. Além de também ter esse efeito, diríamos assim, mecânico, especialmente a japa, não é? Ainda tem o efeito de tocar na alma, despertar a alma, nutrir a alma. Então nós fazemos sim pranayama, inclusive se você traduzir a palavra pranayama ao pé da letra, significa o controle e yama de prana. Prana não significa só ar, prana significa a energia vital. Então quando você está ocupando a sua energia a serviço de Krishna, você está no nível de pranayama superior. O pranayama só respiratório ainda é o início. Isso é para quem tem a mente muito agitada e nem funciona muito nessa era. Ou funciona, mas você só tem que ir além disso, né? Então, pranayama, Prabhupada, sempre quando traduz a palavra prana, ele traduz como vida. Maktita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam, ou seja, é um verso do capítulo 10 que Krishna fala, Maktita, que a mente dos meus devotos está sempre fixa em mim, Maktita Madgata Prana, e suas vidas estão rendidas a mim. Né? Também na canção Sikshastaka, no último mantra, a gente diz Aslishavapadaratam pinastuman adarshanam armahatam karotuva yata avidadato lampato mat prananatas. Né? Chaitanya fala que Krishna, você é prananata, o Senhor da minha vida. É o Senhor da minha respiração. Não é? O Senhor da minha vida. Né? Minha vida é entregue a você. Então, quem está servindo a Krishna está praticando pranayama e também a asana. Prabhupada também diz, quando você senta para ouvir o mestre espiritual, para ouvir os devotos, você está praticando asana. Não é só sentar. Essa ideia de posturas que hoje em dia se tem pode ser bom para o físico, é legal, não tem nenhum problema, mas às vezes as pessoas ficam completamente presas a isso, e isso é algo muito recente, algo, se você for ver nas escrituras, Gita, mesmo Yoga Sutra, a ideia é você sentar para meditar em Vishnu, é você sentar confortavelmente, sem ser uma coisa que dê tensão, e que não, é uma coisa confortável, tranquila, espinha ereta, para você poder pensar em Krishna. Isso funcionava em outras eras muito bem. Nessa era é difícil, né?
essa prática. A gente está lendo que antes de asana e antes ainda de pranayama tem vários pré-requisitos que ninguém cumpre. Então todo mundo pula as etapas e por isso não avança, né? Primeiro tem yamas e niyamas, aí vem asana e pranayama. Yamas e niyamas, você tem que observar certas coisas, deixar de fazer um monte de coisa, trabalhar com a ética, refrear os impulsos, mas ninguém faz isso. Passa para asana e pranayama e aí não consegue avançar, porque faltam essas duas coisas. Uma hora tem que voltar e começar de novo. Senão fica só nisso, e aí fica identificado com o corpo, porque a ideia de asana e pranayama é você superar a identificação corpórea. E na prática, a gente vê que muita gente conectada com yoga fica muito identificada com o corpo, aquelas posturas, todo mundo de biquíni na praia. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com yoga, sinceramente. Isso é Kali Yuga. Kali Yoga. Assim, né? Ficar mostrando o corpo, não só as mulheres, os homens, da mesma forma, e é uma ideia equivocada. Essa parte preliminar é para você entender que você não é o corpo. Ah, mas isso ajuda a desbloquear as emoções, é verdade. Mas vamos ver quantas pessoas desbloquearam através disso e se renderam a Deus. E vamos ver quantas pessoas cantando japa se desbloquearam e se renderam a Deus. Com certeza, a japa proporcionou muito mais essa ponte, né? Do que os asanas e os pranayamas. Mas não temos nada contra. Eu acho que são pessoas que estão interessadas no yoga, já estão aí mordendo a isca, se aproximando. Eu só estou respondendo a pergunta se é necessário. Não é. Definitivamente não é. Necessário cantar Hare Krishna. Na verdade, 5 coisas são necessárias. Nos associarmos, cantar Hare Krishna, ler Bhagavad Gita e Bhagavata, adorar Krishna e viver num ambiente sagrado. E eu li, talvez hoje ou ontem, acho que foi hoje de manhã, Prabhupada dizendo, falando desses 5 itens e falando que nenhum deles é oneroso. Não é custoso. E além de não ser difícil, ninguém precisa ser um grande yogi, austero, erudito. Não, simplesmente se associar com os devotos, cantar Hare Krishna, ouvir os passatempos de ninguém precisa ser nada, é tão simples, né? Não custa nada, é uma maravilha esse processo, não precisamos complicá-lo, né? Agora temos o Radesh, querido Radesh, que não deve estar assistindo hoje, ou está? Se estiver, dá um alô aí, Radesh. Poderia falar da validade da leitura do Yoga Sutra para os devotos? Eu já acabei de detonar o yoga, né? Visto que não é um dos 4 livros principais indicados por Srila Prabhupada, não é. Se Prabhupada achasse importante, ele traduziria um livro pequeno e explicaria. Prabhupada não fez isso, mas é legal. Eu não li todo ele, já peguei algumas partes, acho interessante, mas eu não vi nenhuma coisa que eu não tenha encontrado no 3º canto do Bhagavata e na Bhagavad Gita, absolutamente nada. E eu tenho certeza que uma pessoa que leia Yoga Sutra sem ter lido o Bhagavad Gita, ela não entende. Ela vai ficar boiando. Assim como qualquer livro que é nesse estilo sutra, né? Porque sutra significa muita informação em poucas palavras. E o que significa isso? Você tem que especular, você tem que interpretar. Mas se você não leu o Bhagavad Gita, não leu o Bhagavad, você vai interpretar com que base? Então não adianta, não funciona. Então não é... Os 4 livros principais são Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção. Bhakta Dani. Oi, Daniele. Tudo bem aí? Você está aí? Dá um alô, tá? A Radesh falou, Jai Gurudeva, aqui é Radesh. Não, aí é a Bruna, não é a Radesh. A autossatisfação e a felicidade dentro do caminho espiritual são algo muito elevado.
e nos dão certeza que estaremos apegados à nossa vida espiritual a Krishna. Quais são os principais meios para nos mantermos firmes, o mais apegado possível nesse caminho, apesar de qualquer dificuldade, como a nossa deficiência, como a autotolerância e paciência na evolução dentro do caminho espiritual? Os principais meios, né? Prabhupada explica que você pode sentir essa bem-aventurança da consciência de Krishna se associando com os devotos. Não é raro você chegar nesse estágio, mas quando a gente se associa com quem já está feliz, satisfeito, inspirado, você se anima, né? Imagine, você se associa com alguém que está super feliz, querendo servir, está falando o tempo todo da sua bem-aventurança e demonstrando isso na prática através de uma atitude de serviço dedicado, você pega uma carona com isso, né? Então eu acho que temos que ter boa associação. Prabhupada veio sozinho e ele inspirou o planeta inteiro, né? Então, porque a gente precisa de exemplos, não tem jeito. Quando você, por exemplo, eu sempre senti isso quando era novinho, brahmacharya, essa coisa toda. Quando você ouve uma boa aula de um bom devoto, você fica a fim de estudar, né? Uau, vou estudar. Ele falou tantas coisas legais, eu preciso estudar. Isso é um grande néctar, né? E por aí vai. Então, realmente, Prabhupada diz que a fé ela é obtida na associação com os devotos. Então, essa convicção, né, essa confiança de que o caminho é esse, essa confiança, essa convicção, essa fé, ela só é possível na associação com os devotos. Apareceu lá a Daniele, Hare Krishna. Tem outra Daniele, duas Daniele seguidas. Acho que essa outra Daniele lá do Rio, eu acho que é ela mesmo. Vamos lá. Verônica, tudo bem, Verônica? Como identificar o limite entre cuidar das necessidades do corpo e alimentar o falso ego, a vaidade, né? É difícil, né? Mas, assim, os devotos fazem isso. Pelo menos os devotos que estão bem fixos, você sente isso, que eles não estão, assim, querendo, preocupados com certos aspectos, mas ao mesmo tempo são responsáveis com o corpo, né? Porque é só entender claramente, hoje de manhã Prabhupada falava sobre isso, que Krishna é o reservatório de toda energia, e toda energia que vem dele deve ser voltada para ele. Então, a gente tem que entender que esse corpo é um empréstimo, né? É um veículo que Krishna me emprestou. Eu conto a história, eu contava essa história lá em Vrajabhumi, que ela era melhor. Porque lá em Teresópolis, quando você vai do Rio para Teresópolis, você pega a mesma estrada que vai para Búzios, até certo ponto. Aí chega uma hora para a direita, é a região dos lagos, e depois você sobe a serra e vai para Teresópolis. Eu dava esse exemplo, de que alguém pega um carro emprestado, uma pessoa, eu convido alguém, vamos aqui para Teresópolis, venha para Vrajabhumi, passar o final de semana, se retiro, eu não posso, eu estou sem carro. Aí eu falo, eu tenho um carro, eu te empresto o meu carro, está aí no Rio de Janeiro, pode pegar e vir. Aí a pessoa pega o carro e sobe para Vrajabhumi, só que no meio do caminho ela chega naquela bifurcação, tem uma placa, Búzios. Aí ela, opa, acho que eu vou para Búzios, já que eu estou aqui, né? Aí ela vai para Búzios, aí eu brinco, conto na história, acontece um monte de coisa, bate o carro, sei lá, podemos inventar um monte de história. Mas a ideia é que Deus nos ofereceu esse carro. Esse carro que é uma Ferrari, porque a vida humana é o carro mais adequado. E ele ofereceu para a gente para voltar ao lar, para irmos em contato com ele. E uma vez tendo recebido esse empréstimo, né, locado esse carro, a gente muda o roteiro. E aí fica difícil, né? Então o devoto entende, não, esse é um veículo precioso e eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir, eu vou
com muita determinação. O caminho é longo, atingir o estágio puro não é numa vida, mas a experiência é prazerosa desde o início, porque a vida passa a fazer sentido, você realmente passa a ter uma meta, né? Como o Bhagavad Gita no capítulo 2, Krishna menciona duas opções. Primeiro, Vyavasattvika Buddhi Keha Kurunandana, que quem tem uma inteligência realmente pura, ele vai ter essa visão, opa, Ekeha, a meta é uma, é Krishna, eu vou chegar lá com determinação. Né? Às vezes eu vou escorregar, às vezes vai dar certo, mas eu estou junto com os devotos, eu vou progredir. Já sei qual é a meta da vida. E o outro é Bahusha Kahi Anantasya. Pessoas que não têm Deus, Krishna como meta, Bahusha Kahi. Ficam pulando de galho em galho, cada vida assim entra numa viagem. Né? Agora a viagem é pular de asa delta, fazer isso a vida inteira. Outra agora é música, agora é meio ambiente. Tudo bem, né? Pode ser legal, mas isso vai continuar nesse mundo, né? Então temos que ter uma meta clara, e uma vez tendo uma meta clara, uma vez assinalada a meta, a gente progride. E Prabhupada dá aquele exemplo da pardoca, né? Que queria secar o oceano, porque o oceano engoliu os ovos. E a história, a Prabhupada só cita, né? Mas essa história é interessante, porque ela depositou os ovos na beira do oceano, e a maré subiu, o oceano engoliu os ovos, e ela estava lá, querendo secar o oceano, com o bico dela, pegando gotinhas de água, e Narada Muni passou e viu. E Narada Muni conversou com ela e falou, não, você não vai conseguir. Ela falou, não, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E aí Narada Muni foi atrás de Garuda, que é o pássaro de Vishnu, né? E Garuda foi até lá, e quando Garuda chegou, só com o bater das asas, o oceano já começou a secar. Aí o oceano veio e falou, não, eu vou devolver os ovos, né? Então é isso, a gente tem que ter determinação e tem que ter paciência e realmente não nos desviarmos. Esse veículo, esse corpo é um empréstimo, não é nosso. Nós não somos ele, é a primeira lição. A segunda é, ele não é nosso. Ele é de Krishna e a gente tem que usá-lo a serviço de Krishna. Obviamente não vamos ter uma realização plena imediatamente, mas temos que ir nessa direção. Tem que assinalar essa meta e procurar entender, sempre mantendo a leitura para a gente não cair vítima dos desejos materiais, né, das demandas do corpo material. Que horas são? 8 e 8. Então dá para responder mais uma. Que não vai ser do Abhay Prasada. Tem uma do Abhay Prasada, mas ele mora aqui, eu posso... Ariadne, a mãe da Elissa. Maharaj, orar pelos que partiram, morreram, é uma ilusão? Eu já respondi isso para ela. Mas é uma ilusão. Não que seja uma ilusão péssima, né? Porque a ilusão tem vários níveis, né? Mas a gente pode orar e pedir a proteção divina, sim, mas chega uma hora também, às vezes orar também, manter uma conexão que não faz nem bem para quem partiu e nem bem para quem ficou. Então chega uma hora que esse mundo é assim, as pessoas partem, a vida segue, e você faz a sua oração quando acontece isso, mas não pode ficar a vida inteira conectado com isso, né? Tem que virar a página, né? Partir para uma nova fase, e porque cada um tem que cumprir seu papel também, não ficar preso ao passado, né? Nara Maranhão, como vai, Nara? É a Naravara. Se conseguíssemos obter os 5 benefícios do transe, não estaríamos mais perto do nosso corpo sutil do que do material? Com certeza. Com certeza, né? Quanto mais nós avançamos, menos denso nós estamos, menos necessidades grosseiras teremos, estaremos mais
numa condição sutil, refinada. Isso é explicado na Gita, que à medida que a pessoa vai se situando no modo da bondade pela prática, seus sentidos se tornam refinados. Isso significa que eles começam a se interessar por algo mais sutil, não por coisas grosseiras disponíveis para seres inferiores, né? Por exemplo, os planetas celestiais, os corpos, embora sejam planetas materiais, mas são muito mais elevados, os corpos não têm esses 8 elementos. Tem planetas que os corpos só são etéreo, mental, intelectual, não tem terra, água, isso é uma coisa grosseira. E tem corpos inferiores que quase não têm inteligência, a mente é mais terra, água, fogo, mais denso, né? Então, à medida que uma pessoa vai se situando no modo da bondade, ela se torna mais sutil e transcende esse aspecto grosseiro, a busca de prazeres grosseiros e um comportamento grosseiro também. Então, vou ler aqui a última do dia, que é do Eduardo Maciel, que eu acho que ela é de Floripa, Eduardo. Acho que é. Boa noite, Maharaj, sou de Floripa. No livro Ensinamentos da Rainha Kunti, página 171, Prabhupada comenta que todos nós temos consciência e que essa consciência é consciência de Krishna, explicando que não existe outra consciência. O senhor poderia explicar melhor essa afirmação? Sim, aquele exemplo que Prabhupada dá. Uma lâmpada branca, você coloca um papel celofane azul, o brilho é azul. Papel vermelho, o brilho é vermelho, mas a luz é branca. Então todo mundo é consciência pura, mas o ego cria uma interferência, você não pode projetar a sua consciência pura como ela é. A consciência pura passa pela tela da mente, do ego, e se manifesta de uma forma ilusória, que não é real. A realidade é a consciência de Krishna. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udai. Que Nitya Siddha, a consciência real, eterna, permanente, é Krishna Prema, a consciência de Krishna. Eu sou parte integrante dele, um amante dele, um servo amoroso dele. Sadhya Kabunai, isso não é algo que vai vir de fora para dentro, não é uma imposição artificial, isso é natural. E Shravanadi, quando nós ouvimos Adi, etc., cantamos, adoramos as deidades, nos associamos, tomamos praçada, Shravanadi Shuddha Chitte, Chitta, a consciência Shuddha, se purifica e, removendo esse, entre aspas, papel celofane do ego, né? Kara Eudaya, essa consciência que é única, que é verdadeira, que é real, ela desperta, se manifesta. Então a ideia é que todo ser vivo ali dentro tem uma consciência de Krishna. Se você tirar as coberturas e camadas e máscaras e tudo que está ali envolvendo, o que sobra é um devoto de Krishna, um amante de Deus. Então é isso. Agradeço muito. Deixa eu ver aqui, mais de perto. Maria Zilda, Baiana, tudo bem? Felipe Nascimento, Cristiana, Yadurani, como vai? Yadurani, Flavini, Lilavan, Hare Krishna, Andréia Zacarias, Seva Sarupa de Ciro Figueiredo. Ui! Sabe que esse Ciro Figueiredo é o Ciro, né? É o Bacta Ciro. E aí, Bacta Ciro, fica esperto aí que você vai voltar para São Paulo, hein? Maria das Graças, Mahatma Vidura, muito bem. Mirabai, será que... Sim, a Mirabai é de Curitiba, espero. Eu perguntei o que significa chorar muito e súbito durante os bhajas no templo. Não sei se você respondeu. Eu sou Mirabai, do Rio de Janeiro, é outra Mirabai. Chorar muito é difícil saber, né? Podemos chorar por muitos motivos, né? Mas eu acho que
É purificação. Eu me lembro, todo mundo se lembra, agora já não tem mais esse tipo de geladeira, né? Mas não sei se tem, deve ter, mas tem aquela geladeira que você limpa, você desconecta e você abre e de repente tá lá o gelo, né? Aí começa a derreter, vai caindo aquelas placas de gelo. Lembra daquilo? Não é mais assim, né? Hoje tem outro esquema, né? Mas tudo bem. E aí eu acho que cantar japa tem isso também. Você começa a se aquecer espiritualmente e você começa a sentir assim que está caindo assim a contaminação, as placas, né? E de repente você chora. Você chora quando isso acontece, né? É uma possibilidade. Ana Batista, a história da Pardock é muito legal, gosto muito. Flavine, por aí vai. Temos 140 pessoas assistindo. Bacta Palmares, tudo bem, meu amigo? Guta! Oi, Guta, eu vou falar contigo, tenho um papo para ter legal contigo. Acho que se amanhã a gente fala sobre isso. Tem muita coisa acontecendo, né? Ana Suki, Mahatma Vidura, Jorge, Graça Maia, Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Daniele, Bruna, que deve ser Uradesh. Estamos, Estamos acompanhando, sim. Ok, pessoal, tá na hora de agora digitar aí o Fica com Cristo, como é que é? Hashtag Fica com Cristo, quarentena transcendental. Amanhã teremos mais. Eu acho que ainda vamos responder perguntas, porque, de fato, nunca chegamos ao fim, né? Deixa eu ver aqui. Agora a turma nova, grupo novo está se manifestando aqui. Instagram. Legal. Agradeço a todo mundo. Aquele aceno bacana para todo mundo. Deixa eu apertar uma. Eu gosto de ver a mãozinha fazendo assim. Tá parecendo. Então, muito obrigado, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Agora vou dar uma mostrada aqui para vocês onde nós estamos. Aqui. Levantei. Ali é a cozinha, aqui é uma área externa muito agradável. Hoje está um clima super gostoso. Deve estar uns 19 graus mais ou menos. E esses caras são os Hare Krishnas que estão aqui. Ok? Então foi um prazer. Shila Prabhupada aqui de até amanhã, 7h15.